Em 1987, um operário siderúrgico aposentado em Pittsburgh vivia com apenas $11 por semana para comprar comida. Durante 3 anos, ele comeu praticamente a mesma refeição de uma panela só todas as noites. O médico dele disse que seus exames de sangue estavam melhores do que os de muitos homens com metade da idade. Esse prato aparece na posição número 4 desta lista. Ele aprendeu a receita com a mãe ainda nos tempos da Grande Depressão. O prato número 18 custa menos de $1,50. O número 9 foi criado por uma viúva que já não conseguia ficar de pé tempo suficiente para preparar 2 panelas diferentes. Esses 25 pratos foram feitos para uma única finalidade: sobreviver. Eles alimentaram pessoas que comiam sozinhas em mesas de cozinha, onde antes se sentavam 6 pessoas. Alimentaram gente que precisava esticar o cheque da aposentadoria por 30 dias inteiros, torcendo para que a conta fechasse. Vamos começar a contagem dos 25 pratos esquecidos baratos e feitos em uma só panela para idosos que vivem sozinhos. Número 25, sopa de tomate com pão. Esse era o prato que dizia: quase não sobrou nada no armário, mas hoje à noite eu ainda vou comer bem. Um idoso com meia barra de pão amanhecido e uma lata de tomate conseguia fazer um jantar que parecia ter saído da cozinha de uma avó na Toscana. Bastava rasgar o pão em pedaços rústicos e colocar tudo numa panela com uma lata de tomates triturados, um dente de alho e água suficiente para soltar a mistura. Depois de 20 minutos fervendo, o pão se desfazia e virava um ensopado espesso, quase como um mingau salgado, quente, reconfortante e extremamente barato. Uma pitada de sal, um fio do óleo que houvesse em casa e pronto. Só isso. Nos anos 1940, imigrantes italianos levaram essa receita para cozinhas apertadas de cortiços em Nova York e Filadélfia. Dali, ela se espalhou por bairros onde cada centavo fazia diferença. Os idosos que se lembravam desse prato o preparavam nas noites em que o armário estava vazio e a energia para cozinhar era ainda menor. Uma panela, uma boca de fogão, 15 minutos em pé, barriga cheia e a cozinha aquecida. Décadas depois, escritores de gastronomia redescobriram a receita, chamaram de ribolita e passaram a cobrar $18 por uma tigela em Manhattan. Sua avó chamava isso apenas de jantar. Número 24, ensopado de batata com cebola. Se você cresceu pobre nos Apalaches, conhecia esse prato. 2 batatas, uma cebola, um pedaço de manteiga ou uma colher de gordura de bacon, água e sal. Essa era a receita inteira. As batatas eram cortadas em fatias finas, a cebola em cubinhos, e tudo ia para a panela até cozinhar devagar, até as batatas começarem a se desfazer e engrossarem o caldo naturalmente, criando uma textura cremosa, sem usar uma gota de creme de leite. A gordura de bacon dava profundidade, uma sombra de sabor defumado que fazia o prato parecer muito mais rico do que realmente era. Para um idoso vivendo sozinho com renda fixa, isso era um milagre de terça-feira à noite. Batatas custavam centavos, cebolas duravam semanas e tudo podia ser feito sentado num banco de cozinha sem levantar nada mais pesado do que uma colher de pau. Até hoje, senhoras de igreja na Virgínia Ocidental ainda preparam esse ensopado para membros que não conseguem mais sair de casa. Elas levam em potes de vidro e no dia seguinte ele fica ainda melhor quando reaquecido. Número 23, sopa de feijão com osso de presunto. Numa casa que conhecia a fome, nada era desperdiçado. Quando o presunto já tinha sido comido até o osso, o próprio osso virava as próximas 3 refeições. Um idoso colocava esse osso numa panela com um pacote de feijão branco seco, deixado de molho de um dia para o outro, uma cebola, 2 cenouras e água suficiente para cobrir tudo com alguns centímetros de sobra. Depois deixava cozinhar por 3 ou 4 horas até que os grãos ficassem cremosos e o caldo roubasse do osso até o último vestígio do sabor defumado. No fim já não dava para saber onde o caldo terminava e onde o feijão começava. Ficava tão espesso que quase segurava a colher em pé. Em 1990, um pacote de meio quilo de feijão branco custava cerca de 69 centavos e alimentava uma pessoa por quase uma semana. O osso do presunto saía de graça porque já tinha sido pago no jantar de domingo. Isso era matemática. Isso era sobrevivência ensinada por mães
que nunca tiveram o luxo de desperdiçar nada. Os idosos que faziam esse prato não estavam seguindo uma receita. Estavam seguindo uma memória. Número 22. Panela de repolho com linguiça. Uma cabeça de repolho. 2 ou 3 linguiças defumadas. Uma panela com água. Essa era a lista inteira de compras. O repolho era cortado em quartos, a linguiça em rodelas grossas e tudo cozinhava junto por 45 minutos até o repolho ficar macio, sedoso e levemente adocicado, enquanto a linguiça perfumava o caldo com alho e fumaça. Uma cabeça de repolho custava menos de $1 e podia alimentar alguém por 3 dias. A linguiça defumada podia ficar semanas na geladeira sem estragar. Para um idoso com artrite nas mãos, quase não havia trabalho com faca. Era possível rasgar o repolho com as mãos. Era possível quebrar as linguiças em pedaços. Esse prato não exigia força, nem técnica, nem quase dinheiro nenhum. Avós polonesas em Chicago faziam isso toda semana. Famílias alemãs em Wisconsin preparavam isso todo o inverno. A receita cruzava todas as linhas étnicas porque a pobreza nunca se importou com a origem de ninguém. Número 21. Ensopado de arroz com frango enlatado. Quando não dava para ir ao mercado, era isso que você fazia. Uma lata de frango, uma xícara de arroz, uma lata de sopa cremosa de cogumelos e água suficiente para diluir. Tudo ia direto para a mesma panela. 20 minutos depois, você tinha algo que lembrava uma versão simplificada de um clássico arroz com frango de forno. Quente, cremoso, reconfortante e satisfatório. O frango enlatado já vinha cozido, então não havia necessidade de lidar com carne crua, nem preocupação com temperatura ou segurança alimentar. Era só abrir, despejar, mexer e esperar. Durante as décadas de 1970 e 1980, isso virou praticamente a refeição padrão de idosos que viviam em áreas rurais longe de supermercados. Eles mantinham suas despensas abastecidas com enlatados, como se fossem um abrigo de emergência. E pratos como esse podiam ser preparados sem um único ingrediente fresco. Não era bonito, não era sofisticado, mas mantinha as pessoas alimentadas e independentes quando a alternativa era passar fome. Número 20. Chile com feijão. Não era o chile sofisticado do Texas, com cortes especiais de carne e pimentas secas selecionadas. Era a versão do homem comum. Meio quilo de carne moída dourada na panela. Uma lata de feijão vermelho, uma lata de tomate, pimenta em pó e sal. Só isso. Em 30 minutos você tinha uma panela de chile que durava 3 dias e que ficava ainda melhor no segundo dia do que no primeiro. Para um idoso cozinhando para uma pessoa, só isso era o prato ideal em quantidade. Fazia-se no domingo à noite e comia-se na segunda, terça e quarta. O feijão dava saciedade, o tomate trazia acidez. E a carne, mesmo a mais barata da prateleira de desconto, dava sustância suficiente para manter o corpo funcionando. Bancos de alimentos de igrejas conheciam essa receita de cor. Eles distribuíam os ingredientes juntos em sacolas porque sabiam exatamente quem iria cozinhar e exatamente quanto aquilo renderia. Número 19. Sopa de ovo. Sua avó não precisava de restaurante chinês para fazer isso. Ela precisava apenas de caldo de galinha fervendo 2 ovos e 60 segundos. Ela levava o caldo a uma fervura forte, quebrava os ovos em um copo, batia com um garfo e depois despejava em um fio fino enquanto mexia lentamente. Os ovos cozinhavam instantaneamente, formando fios dourados e delicados que flutuavam no caldo como pequenas nuvens. Uma pitada de sal, um pouco de pimenta e estava pronto. Essa era a comida que idosos preparavam quando estavam doentes, cansados, sem apetite, mas sabiam que precisavam comer alguma coisa. O caldo hidratava. Os ovos forneciam proteína. E tudo descia fácil, quente e suave. Uma caixa de caldo e alguns ovos. Menos de $2, menos de 5 minutos. Mais conforto do que muitos pratos que levam 1 hora. Para quem comia sozinho era como um abraço dentro de uma tigela. E não exigia nada além de ficar em pé tempo suficiente para mexer. Primeiro momento de quebra de padrão, pattern break. Aqui é onde a história fica pessoal. Esses pratos não são apenas receitas, são estratégias de sobrevivência criadas por pessoas que não tinham ninguém em quem se apoiar.
Um idoso vivendo sozinho enfrenta algo que programas de culinária nunca mostram: o silêncio de uma cozinha que antes estava cheia, a solidão de preparar comida para uma pessoa, a dor silenciosa de reduzir uma receita pela metade, porque quem dividia aquela refeição já não está mais ali. Esses pratos de uma panela resolveram mais do que a fome. Eles resolveram o problema da energia. Quando você tem 78 anos, com dores no joelho, nas costas, e só de pensar em lavar 3 panelas, já dá vontade de pular o jantar. Uma receita de uma panela só se torna a diferença entre comer e não comer, entre nutrição e declínio, entre independência e aquele telefonema difícil para um filho que mora longe dizendo: "Eu acho que preciso de ajuda". É para isso que esses pratos foram criados. Não para impressionar, não para decorar pratos, mas para manter as pessoas vivas. Número 17. Ensopado de lentilha com cenoura. Uma xícara de lentilhas secas, 2 cenouras, uma cebola e uma panela com água. Essa era a receita que mães da época da Grande Depressão escreviam em cartões simples e colocavam nas caixas de receitas das filhas quando elas saíam de casa. As lentilhas tinham uma grande vantagem: não precisavam ficar de molho como outros feijões secos. Cozinhavam em cerca de 30 minutos, se desmanchando em um purê espesso terroso que sustentava por horas. As cenouras traziam um toque de doçura. A cebola dava profundidade. E tudo custava menos de $1 mesmo nos anos 1990. Hoje, nutricionistas chamam a lentilha de superalimento. Ela é rica em proteína, fibras, ferro e ácido fólico. Idosos que comiam isso regularmente sem saber nada disso estavam na prática se alimentando melhor do que muita gente que gastava 5 vezes mais em suplementos. Uma viúva no Missouri contou ao grupo da igreja que havia comido ensopado de lentilhas 3 vezes por semana durante 11 anos após a morte do marido. O médico disse que os níveis de ferro dela eram perfeitos. Ela disse apenas: "Foi o que minha mãe me ensinou". Número 16. Sopa cremosa de milho corn chowder. Uma lata de milho cremoso, uma lata de milho em grãos, uma batata picada e uma xícara de leite. Essa era a base de uma das sopas mais baratas e satisfatórias que muitos americanos já provaram e depois esqueceram. Primeiro, a batata era cozida em um pouco de água até ficar macia. Depois adicionavam-se as 2 latas de milho e o leite, deixando tudo aquecer até virar uma sopa dourada, doce e aveludada. Algumas pessoas colocavam um pedaço de bacon por cima. Outras adicionavam uma pitada de pimenta caiena. Mas a receita básica não precisava de mais nada. O milho cremoso funcionava como espessante natural. Não era necessário fazer rush nem se preocupar com grumos. Para idosos com preocupação com diabetes, a batata podia até ser retirada e a sopa ainda ficava espessa o suficiente para comer de colher. Esposas de fazendeiros no meio oeste faziam isso quando o congelador estava vazio e a horta já tinha acabado a produção da estação. O milho enlatado podia durar anos. Esse prato ficava ali esperando por você até o dia em que fosse necessário. Número 15. Ensopado de feijão fradinho Black Eyed Peas. No sul dos Estados Unidos, feijão fradinho não era só comida de ano novo para dar sorte. Era uma tábua de salvação no meio da semana. Um pacote de feijão seco cozido lentamente com um pedaço de pernil ou osso de presunto, uma cebola e uma lata de tomate picado, até tudo se transformar em um ensopado espesso, levemente ácido e com um profundo sabor defumado. O pernil era um dos cortes mais baratos do açougue, muitas vezes custando menos de $1 por quilo. Ele existia praticamente para uma função: dar sabor ao feijão. E fazia isso melhor do que qualquer outro ingrediente. Idosos no Alabama, Mississippi e Geórgia preparavam esse prato no começo do mês, quando recebiam o pagamento comprando feijão suficiente e pedaços de carne baratos para durar até o próximo cheque. Uma única panela alimentava uma pessoa por 4 ou 5 dias. Servido com arroz, rendia ainda mais. Isso não era gastronomia refinada, era engenharia de sobrevivência. Número 14. Carne moída com macarrão em uma panela goulash americano. Meio quilo de carne moída. Um pacote de macarrão tipo cotovelo. Uma lata de molho de tomate. Uma única panela. Primeiro dourava-se a carne. Depois retirava-se o excesso de gordura. Em seguida, adicionavam-se o macarrão, o molho e água suficiente para cozinhar tudo junto na mesma panela.
Em 15 minutos, surgia um prato que lembrava uma versão simplificada de todas as caçarolas caseiras que sua mãe já fez. As crianças adoravam. Avós que cozinhavam para os netos mantinham esses ingredientes sempre à mão. Mas o verdadeiro valor desse prato aparecia para quem comia sozinho. As sobras aqueciam perfeitamente e ficavam ainda melhores no dia seguinte quando o molho já tinha penetrado na massa. Nos anos 1960 e 1970, isso era conhecido simplesmente como goulash em muitas casas americanas, embora não tivesse nada a ver com o prato húngaro original. Era comida de gente pobre com nome emprestado que alimentou milhões sem reclamar. Segundo momento de quebra de padrão pattern break. Há algo que a indústria alimentícia não quer que você perceba. Esses pratos custam quase nada porque usam ingredientes que não podem ser valorizados com marca. Feijões secos, batatas, cebolas, arroz, repolho, tomates enlatados. Não existe fidelidade à marca em um saco de lentilhas. Não existe campanha publicitária para uma cabeça de repolho. A margem de lucro em uma lata de feijão é de poucos centavos. É por isso que você nunca vê comerciais desses pratos. É por isso que nenhum chefe famoso constrói um livro de receitas em torno de ensopado de batata com cebola. Os alimentos que mantêm idosos vivos e independentes são exatamente aqueles com os quais ninguém consegue lucrar. Em vez disso, vendem refeições congeladas por $4 cada, com menos nutrição do que uma tigela de sopa de feijão que custa 35 centavos. A lógica não é complicada, é apenas cruel. Número 13, frango com dumplings. Um frango inteiro podia custar caro, mas partes como costas, pescoço e asas eram extremamente baratas. Um idoso podia comprar alguns pedaços cheios de osso, colocá-los numa panela, com água, aipo e cebola, e deixar cozinhar até que a carne se soltasse. Depois retirava os ossos e adicionava colheradas de massa de biscoito diretamente no caldo fervente. Os dumplings cresciam macios e fofos, absorvendo o sabor do frango enquanto cozinhavam. 20 minutos com a panela tampada, e o resultado era um prato cheio de frango macio, caldo espesso e bolinhos que praticamente derretiam na boca. Esse era o tipo de comida que avós do sul dos Estados Unidos preparavam quando alguém estava doente de luto ou simplesmente precisava se sentir acolhido. Elas levavam panelas cobertas até a porta dos vizinhos. Para um idoso vivendo sozinho, uma única preparação podia durar quase uma semana. E cada vez que aquecia uma porção, a cozinha voltava a cheirar, como se alguém ainda se importasse o suficiente para cozinhar para você. Número 12. Sopa de ervilha partida. Split pea soup. Um pacote de ervilhas partidas, um osso de presunto, uma cenoura e água. Nada mais. Depois de uma hora fervendo, as ervilhas se desfaziam em um purê verde espesso, enquanto o osso liberava todo o sabor defumado restante. O resultado era uma sopa tão densa que quase dava para cortá-la com uma faca. Nas décadas de 1950 e 1960, isso era comida padrão em cafeterias por toda a América. Hospitais serviam, quartéis serviam, centros para idosos serviam. Porque era barato, nutritivo e praticamente impossível de estragar. Você podia se afastar do fogão por 20 minutos e nada queimava. A sopa apenas ficava mais espessa. Para um idoso com problemas de memória, isso fazia toda a diferença. Uma panela esquecida no fogo baixo não virava um desastre, virava o almoço do dia seguinte. A geração da depressão conhecia essa sopa como conhecia o próprio nome. Estava gravada neles. Número 11. Bolinhos de salmão enlatado com molho. Essa receita quebra um pouco a regra de uma panela só porque o molho era feito na mesma frigideira. Uma lata de salmão era misturada com 1 ou 2 biscoitos triturados, um ovo e um pouco de cebola. A mistura era moldada em bolinhos e frita até dourar. Depois os bolinhos eram afastados, um pouco de farinha era colocado na gordura da panela, adicionava-se leite e mexia-se até formar um molho espesso. Tudo voltava para a frigideira tampado e cozinhava por mais 5 minutos. Uma lata de salmão custava menos de $2. 2 bolinhos com molho servidos com arroz ou pão alimentavam um idoso por 2 refeições. O cálcio vindo dos ossinhos macios do salmão enlatado era um bônus que muita gente nem percebia. Hoje, médicos recomendam isso especialmente para idosos preocupados com a densidade óssea. Sua avó não conhecia a ciência. Ela só sabia que era barato, saboroso e funcionava. E isso bastava. Número 10.
Sopa de feijão branco, Navy Bean Soup. Se a sopa de feijão com osso de presunto era a versão de domingo, essa era a versão do dia a dia. Não precisava de osso. Apenas um pacote de feijão branco seco, uma cebola, alguns talos de aipo e sal. Tudo cozido por cerca de 2 horas até que os grãos se abrissem e o amido transformasse o caldo em uma sopa cremosa branca e surpreendentemente rica em sabor. Algumas pessoas adicionavam um pouco de vinagre no final para dar brilho. Outras colocavam uma folha de louro. Mas a receita básica funcionava perfeitamente sem nada disso. A cantina do Senado dos Estados Unidos serve sopa de feijão branco todos os dias desde 1903. Isso não é exagero. Está no cardápio até hoje. O motivo é simples, é barata, sustenta, e qualquer pessoa que cresceu com pouco reconhece esse sabor como algo familiar. Para um idoso, um pacote de cerca de 1 quilo de feijão custava pouco mais de $1 e rendia comida suficiente para uma semana inteira. Número 9. Macarrão com atum em uma panela. Uma lata de atum, um punhado de macarrão, uma lata de sopa cremosa de cogumelos e, se tivesse um pouco de ervilha congelada. Tudo ia para uma panela com água suficiente para cozinhar a massa. Em 12 minutos a cozinha passava a cheirar, como uma noite comum, entre 1955 e 1985. A sopa cremosa de cogumelos foi o motor secreto da culinária doméstica americana por décadas. Transformava qualquer coisa em algo cremoso e reconfortante. Para um idoso vivendo sozinho, essa era a receita que se fazia de olhos fechados, sem medir, sem marcar tempo. Apenas abrir, despejar e mexer. Há uma história de uma viúva em Nebraska que acrescentava um punhado de batatas fritas esmagadas por cima do prato. Ela dizia que a crocância era a única coisa que fazia parecer que estava comendo uma refeição de verdade e não apenas sobrevivendo. Os vizinhos começaram a trazer batatas fritas para ela. Depois começaram a trazer suas próprias tigelas. E sem perceber aquilo, virou o jantar de terça-feira na casa da Marge. Uma refeição de uma panela que por acidente curou a solidão. Número 8. Sopa de batata. A receita era simples: 5 batatas, uma cebola, manteiga, leite e sal. Essa combinação alimentou mais famílias americanas em tempos difíceis do que quase qualquer outro prato desta lista. As batatas eram descascadas, cortadas e cozidas com a cebola até ficarem macias. Depois, parte delas era amassada diretamente na panela para engrossar o caldo. Um pouco de leite e manteiga transformava tudo em uma sopa cremosa. Tudo pronto em 30 minutos por menos de $2. Para um idoso, essa sopa tinha uma vantagem essencial: era macia. Não exigia mastigação. Para quem tinha problemas dentários, falta de dentes ou dentaduras mal ajustadas, isso não era apenas conveniente, era a diferença entre fazer uma refeição completa ou desistir de comer. A geração da depressão não falava muito sobre cuidados dentários porque muitos não podiam pagar por isso. Eles simplesmente adaptavam suas receitas até que tudo fosse macio o suficiente para comer sem esforço. A sopa de batata era o centro dessa adaptação. Terceiro momento de quebra de padrão, pattern break. Há algo que quase ninguém diz em voz alta. Metade dos idosos que vivem sozinhos acaba pulando refeições. Não porque esqueceram. Não porque não estão com fome, mas porque cozinhar para uma pessoa só parece não ter sentido. A mesa é silenciosa demais. A porção é pequena demais. O esforço parece grande demais quando não há ninguém do outro lado para compartilhar. Esses pratos de uma panela foram a resposta para esse silêncio. Não porque eram emocionantes, mas porque eram possíveis. Você podia fazê-los cansado, podia fazê-los triste, podia fazê-los com dor nas mãos, dor nas costas e uma cozinha que não era limpa há dias. Eles encontravam você exatamente onde você estava. Esse era o verdadeiro valor deles. Não sabor, não técnica, mas acessibilidade. O ingrediente mais importante em todos esses pratos não era feijão, nem batata, nem caldo. Era o fato de que alguém ainda conseguia prepará-los. Número 7. Ensopado de linguiça com feijão branco. Linguiça defumada cortada em rodelas. Uma lata de feijão branco escorrido. Uma lata de tomate picado. Um punhado de espinafre se tivesse, mas funcionava mesmo sem. Tudo ia para uma única panela e cozinhava por cerca de 20 minutos. A linguiça trazia o sabor defumado. O feijão dava consistência e saciedade. O tomate acrescentava acidez e frescor. E o espinafre, ao murchar no caldo, adicionava ferro, algo que muitos idosos não consumiam o suficiente.
Esse era o tipo de prato que realmente parecia um jantar de verdade. Você podia colocá-lo em uma tigela e sentir que tinha preparado algo de verdade. Para um idoso que começava a perder o interesse pela comida, isso importava mais do que qualquer tabela nutricional. A psicologia da alimentação é real. Uma refeição que parece uma refeição faz você se sentir como uma pessoa. Comer biscoitos direto da embalagem em pé na cozinha, não. Número 6. Sopa de carne com legumes. Meio quilo de carne para ensopado. Quaisquer vegetais que ainda estivessem na geladeira. Uma lata de tomate. Água. Esse era o prato clássico de limpar a geladeira que todo cozinheiro experiente conhecia. Aipo começando a murchar. Cenouras já um pouco moles. Meia cebola esquecida no fundo da gaveta. Uma batata começando a brotar. Tudo ia para a panela. Primeiro a carne era dourada. Depois todos os outros ingredientes eram adicionados e o conjunto cozinhava lentamente por cerca de 1 hora até que o vapor embaçasse as janelas da cozinha e o caldo se transformasse em algo profundamente saboroso. Para um idoso, esse prato fazia mais do que alimentar. Ele evitava desperdício. E evitar desperdício evitava culpa. E evitar culpa impedia aquela sensação lenta e perigosa de que você já não conseguia cuidar da própria cozinha. Cada panela era diferente. Cada versão usava o que havia disponível. Nenhuma ficava exatamente igual à anterior. Essa pequena variação trazia algo essencial, mantinha a comida interessante. E isso fazia diferença. Número 5. Feijão vermelho com arroz Red Beans and Rice. Um pacote de feijão vermelho seco, uma linguiça defumada, uma cebola, um pimentão e um talo de aipo. Tudo cozido lentamente em uma única panela até que os grãos ficassem cremosos e a linguiça liberasse todo o seu sabor defumado no caldo. Servido sobre arroz. Esse era o prato tradicional de segunda-feira em Nova Orleans, nascido da rotina de lavar roupas enquanto o jantar cozinhava lentamente no fogão. Para um idoso, a beleza desse prato era exatamente essa, ele não exigia atenção constante. Você colocava a panela no fogo ao meio-dia e voltava às 5 da tarde, sem mexer, sem vigiar, sem esforço. O feijão fazia todo o trabalho sozinho. E o resultado era tão rico, tão profundo, tão satisfatório, que você esquecia completamente que tinha gastado menos de $3 na refeição inteira. Louis Armstrong costumava assinar suas cartas com a expressão Red Beans and Rice. Isso não era brincadeira. Era alguém que nunca esqueceu de onde vinha sua comida. Esse era o prato que um operário siderúrgico em Pittsburgh comeu todas as noites durante 3 anos. Carne moída dourada em uma panela. Uma lata de tomate. Uma lata de milho. 2 batatas cortadas em cubos. Água, sal e pimenta. Nada mais. Enquanto cozinhava, as batatas se desmanchavam lentamente e engrossavam o caldo. O milho trazia um leve toque de doçura. O tomate equilibrava com acidez. E a carne, mesmo a mais barata disponível, transformava tudo em uma refeição que sustentava até a manhã seguinte. Essa receita aparecia em livros de culinária da época da Grande Depressão, sem nome específico, apenas ensopado. Donas de casa escreviam nos cantos das páginas. Mães sussurravam para as filhas no dia do casamento como se fosse um segredo. Era a receita que dizia: não importa o quão difícil esteja a vida, você ainda vai comer hoje. Para um idoso vivendo com aposentadoria limitada, esse prato era mais do que comida. Era resistência. Era a recusa silenciosa de ser derrotado por uma renda fixa e uma cozinha vazia. Uma única panela durava 4 dias. Custava menos de $5 e manteve um homem vivo independente até os 91 anos. Isso não é apenas uma receita. É uma prova de que mesmo nas piores circunstâncias ainda existe uma forma de continuar. Número 3. Arroz com coxa de frango em uma panela. As coxas de frango eram o corte esquecido. Durante décadas custavam quase metade do preço do peito porque muita gente acreditava que carne branca era melhor. Mas os idosos que sabiam cozinhar de verdade escolhiam as coxas mais baratas e muito mais saborosas. Primeiro as coxas eram douradas na panela. Depois adicionava-se uma xícara de arroz, uma lata de caldo de galinha e qualquer tempero disponível. A panela era tampada e deixada no fogo por cerca de 30 minutos. Durante esse tempo, o arroz absorvia cada gota do caldo, ficando impregnado com o sabor do frango. As coxas macias e suculentas se desfaziam ao toque do garfo. O segredo estava na gordura natural da carne escura.
Ela mantinha o arroz úmido e o frango macio de um jeito que o peito de frango sem pele jamais conseguiria. Para um idoso com pouco apetite, isso fazia toda a diferença. Um prato seco e sem graça era facilmente deixado pela metade. Mas algo rico, macio e saboroso aumentava a chance de a refeição ser realmente terminada. Esse era o tipo de comida que as avós faziam sem pensar. Um prato automático, sempre igual, sempre reconfortante. E de alguma forma fazia a cozinha parecer viva outra vez. Número 2. Feijão carioca com pão de milho, pinto beans and cornbread. Tecnicamente não era apenas uma panela, mas quase. O pão de milho era assado na mesma frigideira de ferro fundido, usada há décadas, enquanto o feijão cozinhava na única outra panela da cozinha. Um pacote de feijão carioca seco era cozido lentamente por cerca de 3 horas com carne salgada ou um pedaço de presunto até que o caldo ficasse espesso, escuro e rico e os grãos se tornassem macios e cremosos. O pão de milho dourado e crocante por fora era desenformado inteiro e quebrado em pedaços para absorver o caldo do feijão. Para famílias pobres do sul dos Estados Unidos, das regiões rurais e das planícies, isso não era apenas uma refeição. Era a refeição, aquela que definiu a culinária da pobreza por mais de um século. O feijão carioca era, e ainda é, uma das fontes de proteína mais baratas disponíveis no mercado. Um idoso que tivesse um pacote de feijão e um pouco de fubá no armário tinha algo essencial, a certeza de que não passaria fome. Não havia nada sofisticado nisso, nada digno de fotografia, nada para exibir. Apenas um prato que enchia o estômago. E a tranquilidade de saber que no dia seguinte seria possível fazer tudo de novo. Número 1. Sopa de galinha. Um frango inteiro, uma panela com água, cenoura, aipo, cebola e sal. Tudo cozido lentamente por cerca de 2 horas até que a casa inteira começasse a cheirar, como se uma avó ainda morasse ali. O caldo se tornava dourado. A carne do frango se soltava dos ossos. Os legumes amoleciam até virar a forma mais simples, nutritiva e reconfortante de alimento que os seres humanos já criaram. Toda cultura tem sua versão. Toda geração a transmite para a próxima. Para um idoso vivendo sozinho, uma panela de sopa de galinha era mais do que nutrição. Era conexão. Conexão com cada pessoa que já havia preparado esse prato para ele. Cada dia de doença, cada inverno frio, cada momento difícil. Era o gosto de ser cuidado. E mesmo quando você a prepara sozinho em uma cozinha silenciosa, sem ninguém para dividir, ela ainda funciona. O vapor ainda sobe. O caldo ainda aquece. E em algum lugar naquele aroma você se lembra de algo essencial, você ainda merece esse cuidado. Aqui vai um desafio. Escolha um desses pratos esta semana. A sopa de batata, o ensopado de lentilhas, o arroz com frango. Mas faça diferente. Sente-se à mesa, não no sofá. Arrume um lugar como se alguém fosse se sentar ali com você. E coma devagar, porque esses pratos nunca foram apenas sobre economizar dinheiro. Eles sempre foram sobre continuar vivo e continuar humano. Em um mundo que muitas vezes faz parecer mais fácil desistir. Conte qual prato você vai preparar. Quero saber se o ensopado da Grande Depressão ainda toca as pessoas, ou se o feijão com pão de milho continua sendo o mais forte. Porque isso aqui não são apenas receitas, são provas de que a comida mais simples feita em uma única panela, comida sozinho, ainda pode ser um ato de dignidade.